bem-vindos. Nós vamos iniciar mais uma live da nossa sequência, que é A Janela, o conto de Lígia Fagundes Telles, que faz parte da coletânea Antes do Baile Verde. Ontem nós analisamos o conto Verde Lagarto Amarelo, que foi bastante interessante, já está disponível no YouTube e também no feed do Instagram. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso desafio Leitor Proficiente, fazendo a análise de A Janela de Lígia Fagundes Telles. Posso adiantar que é um conto bastante intrigante, que faz a gente pensar, refletir, tem um ar de suspense, cria todo um clima de medo, né, de pavor, mas também mexe muito com a questão do psicológico, né? Mais uma vez, Lígia Fagundes Telles abordando essa questão mais profunda da consciência, do entendimento sobre todo, e também trazendo um aspecto mais voltado para a questão da espiritualidade. Os símbolos dentro do texto, eles são muito marcantes, por isso é importante que a gente faça uma leitura mais aprofundada e consiga retirar aquilo que está além da superficialidade do texto. Por isso, é importante considerar que é preciso olhar as minúcias, perceber os detalhes. Lígia Fagundes Telles é uma escritora que sempre buscou muito trazer essas nuances e essas características muito peculiares dos personagens. Então, todos os movimentos, as palavras, os símbolos, eles são extremamente importantes na construção do sentido do texto como um todo. Por isso é importante perceber que praticamente a gente pode considerar que acaba sendo um enigma a ser conhecido pelo leitor. Então, o leitor tem ali diante de si um desafio, né? O desafio de perceber o que é que de fato a autora quis passar com esses símbolos. Então, de modo geral, quem lê o texto vai achar que é uma narrativa muito simples, porque na verdade aborda um homem que chega num quarto. Esse quarto a gente já percebe claramente que é o quarto de uma prostituta e ela entende que ele vai lá para fazer algum tipo de programa. No entanto, ela acaba ficando surpresa porque ele fica fixado numa janela. E ele começa a falar que, na verdade, aquele quarto e a ida dele até aquele local se deu porque o quarto tinha sido o local onde o filho dele, há alguns anos atrás, teria falecido. E esse filho gostava de ficar olhando pela janela, onde existia na parte exterior uma roseira e que tinha um cheiro muito forte de rosas que entrava no quarto e que ele, nos últimos suspiros, nos últimos momentos de vida, quando já praticamente não conseguia nem se levantar, ele gostava de ficar observando, mesmo que deitado da cama, ele ficava observando aquela roseira que ficava do lado exterior. Só que aí ela começa a ficar um pouco preocupada, né, porque começa a conversar com ele, algumas situações dentro do texto dão essa carga de suspense, de mistério, daquela coisa mesmo do terror mesmo, a porta que bate, os passos que são ouvidos da vizinha, um disco que a gente percebe que quando acaba a música fica riscando, a agulha fica riscando o disco. Então tem algumas, vamos dizer assim, alguns sentidos que são aguçados dentro do texto que é muito importante a gente considerar como sendo marcante justamente para suscitar no leitor essa impressão de que, da mesma forma que a mulher que está dentro do quarto, a prostituta, ela começa a se sentir acuada, com medo, um pouco nervosa com aquela situação daquele homem desconhecido que começa a falar desse filho que havia morrido, o leitor também passa por essa mesma sensação. Então, esse despertar do som, né, do barulho, do som, do cheiro, existe uma sinestesia muito presente dentro do texto e que é importante porque cada elemento desse, eles se conectam fazendo com que esse leitor perceba que na verdade há uma atmosfera um pouco sobrenatural, né, fora daquilo que é esperado dentro do plano da racionalidade. Então, um leitor, quando é mais maduro, ele consegue perceber essas pistas que são dadas durante a narrativa, enquanto que aquele leitor que não tem tanta experiência em termos de assimilar esses significados que estão sendo construídos, ele pode simplesmente, por não ter essa experiência, acreditar que é simplesmente um diálogo entre um homem e uma mulher e que não existe nada além disso. Então, é importante que a gente considere que há sim muitos símbolos que são colocados, inclusive como há um foco muito grande nessa questão das rosas, do espinho
e também da questão do próprio quarto, do ambiente do quarto e da janela, que inclusive é o título do conto, é importante a gente perceber que esses elementos eles não estão colocados dentro da narrativa de maneira aleatória. Todos eles estão conectados e têm sim significados muito importantes para a construção de sentido do texto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é que vai desenrolando de maneira mais, vamos dizer assim, literal no texto, e depois a gente vai trabalhar especificamente com esses símbolos que são colocados dentro do texto em si. Então, vamos lá. No caso, após essa conversa toda, ela começa inicialmente a meio que se oferecer para ele, né, tentar criar algum tipo de clima de sedução, mas não consegue ter sucesso, porque realmente o foco dele era a janela e era simplesmente esperar que chegasse o momento do crepúsculo, onde ele, segundo ele iria sentir de maneira mais forte o perfume das rosas, e aí ele estaria lembrando do filho dele. Então ela começa a ficar assustada, arruma uma forma de sair do quarto e ela acaba percebendo que tinha algo estranho com aquele homem. E aí quando ela retorna, alguns homens já vêm, são os enfermeiros que levam esse homem, ele já tinha uma camisa de força, era considerado como um louco. E esse homem, antes de sair do quarto, ele diz de maneira bem baixa, praticamente só ela escutou, sobre o porquê, né? O porquê dela o ter denunciado e ele ter sido enviado de volta para um hospício ou um local, né? Um centro de tratamento para pessoas com problemas mentais. E aí, algumas mulheres que são companheiras, assim um termo usado no texto, que ou seja, eram colegas de profissão dessa mulher, acabam a ficar dentro do quarto atordoando. Ela estava parada ainda, como se estivesse em transe na parede, colocando a mão ainda na gola, um pouco nervosa com aquela situação. E depois que ela desperta, porque a palavra despertar é usada dentro do texto, ela expulsa aquelas mulheres de lá e diz que quer que elas vão embora. Elas ficam até um pouco chateadas, porque elas começam a fazer perguntas. Olha, um louco, então como é que você passou por esse tipo de perigo? E ficam bem agitadas. Ela expulsa essas mulheres, as mulheres saem pela rua falando. E tem algo bem interessante, porque no final do conto, ela olha para o espelho, ela se vê totalmente desgrenhada, descalça, e ela procura não ver a sua própria imagem. Então é bem de relance, ela se olha no espelho, e ela tira rapidamente a visão de si própria e ela apaga a luz. Um outro elemento muito importante é justamente esse acender e apagar a luz. Inclusive o homem, quando foi pego dentro do quarto, ele estava com a luz apagada. Ele acreditava que estando no escuro, já era crepúsculo, ou seja, já estava anoitecendo, ele podia sentir melhor a presença do filho. E eles acendem a luz. Inclusive quando acendem a luz, que os enfermeiros entram dentro do quarto, ele coloca as mãos nos olhos, porque ele estava ainda tentando, né, entender o que estava acontecendo. E quando ela se vê de relance no espelho, como já vai embora, ela própria apaga a luz. E o interessante, ela senta na poltrona vermelha, observe mais uma vez a questão da cor, né, da simbologia dessa cor, e fica olhando pela janela. Então, o final do conto é, na verdade, é bem interessante, né? Porque ela fica apavorada com a situação que tinha acontecido. Desse homem, né, está falando desse filho que tinha morrido nesse mesmo quarto onde ela morava e olhando pela janela, mas depois que esse homem vai embora, ela entra no mesmo ritmo, vamos dizer assim, na mesma sintonia que o homem, senta na poltrona vermelha e fica olhando pela janela. Assim finaliza o conto. Então, em linhas mais gerais, se a gente for considerar que é simplesmente um diálogo entre um homem louco, né, que estava triste e amargurado pela questão da morte do filho, que se encontra com a mulher que era prostituta, que agora morava no quarto, ela ficou assustada, chama a pessoas para ajudá-la, percebe que esse homem ele tinha problemas mentais e esse homem é levado embora. A mulher vai, senta e fica olhando pela janela. Então, se a gente for analisar assim, de uma maneira crua, literal, não tem muito o que tirar do texto, mas na verdade tem muito mais do que a gente imagina. É daí que vem o trabalho da questão da proficiência. Como é que você pode ser um leitor proficiente? Justamente quando você consegue captar mais informações
que estão para além dessa superfície textual. Então, o texto apresenta uma narrativa, uma estrutura simples, né? Não tem nada de extraordinário, mas você poderia simplesmente só parar por aí sem conseguir extrair mais dele. E aí vem a questão da simbologia, da semântica textual, do que é que essas palavras elas vão contribuir para que você consiga perceber o que está além disso. O que é que essa escritora fez? Na verdade, Lígia Fagundes Telles ela foi genial, porque cada palavra, cada expressão, tudo foi muito bem organizado, muito bem selecionado. E existe uma harmonia entre essas sensações, como eu falei para vocês, essa questão da sinestesia, justamente para marcar esse ritmo de suspense, de mistério, do sobrenatural, do medo, né? E dessa presença muito marcante da morte dentro do texto. Então, quando se fala desse filho que havia morrido, há também uma referência à questão do passado, de lembranças do pai, de um aspecto de dor, de saudade, mas também de uma tristeza profunda por essa morte. E aí esse símbolo da rosa, inclusive a rosa que é vermelha, ela é extremamente importante dentro dessa constituição simbólica textual. E aí eu vou falar para vocês o que é que a gente pode tirar dessa questão da rosa. Primeiro, a mulher é uma prostituta. Então vamos lá, a rosa, quando a gente faz o estudo sobre a questão de o que é que simbolizaria então essa rosa vermelha, que também é essa rosa que fica no campo exterior e que esse rapaz ainda quando estava vivo sentiu o cheiro tão forte dessas rosas dentro do quarto. Esse quarto agora era habitado por quem? Por uma prostituta. Então a gente tem dentro da mitologia grega e romana alguns aspectos que a gente pode considerar como sendo determinantes para a gente entender melhor esse simbólico dentro do texto. Primeiro, a gente pode citar Afrodite, e no caso de Afrodite a gente tem uma passagem em que ela, né, quando tinha as rosas consagradas, que eram rosas brancas, ela tenta livrar Adonis da morte, que ele estava passando por um momento de sofrimento na morte, ela acaba se machucando. E quando ela se fere, o próprio sangue de Afrodite acaba colorindo essas rosas consagradas. E a gente sabe que a deusa, na verdade, faz referência à questão da paixão, do amor, né? Da questão da sensualidade. E aí, não à toa, a personagem feminina do conto é justamente uma prostituta. Vamos aí ligar esses pontos. Uma outra referência que é importante é Flora, que também é uma outra personagem da mitologia, que pede aos deuses ajuda para transformar uma ninfa que havia morrido em uma flor. E aí é que se constitui a criação da rosa, porque aí Apolo é aquele que dá a vida, a gente tem Pomona que dá o fruto, e cada um vai ali contribuindo para que essa flor ela tome forma de rosa, até que o Cupido, ele, para fazer com que as abelhas saíssem do entorno da rosa, ele dispara algumas flechas, e essas flechas elas acabam se transformando em espinhos. Então daí, dentro da mitologia, vem a explicação do porquê da rosa ter os espinhos. E aí, por que a gente vai fazer referência também à Flora? Justamente porque ele, o pai, né, que já ali está sentido com o sofrimento do filho, ele fala que quando o filho já estava prestes a morrer, ele não conseguia mais levantar, ficava deitado na cama, justamente, inclusive ele fala, justamente igual a mulher estava deitada, na mesma posição, na mesma, praticamente, não sei se era a mesma cama, ele fala que era exatamente na mesma posição onde a mulher ficava. Então a gente vê que há uma ligação entre a morte, né, do filho, a imagem ou a rememoração, né, dessa morte do filho com a própria imagem da mulher. Há uma ligação. E aí, o que ele diz? Ela inclusive fica assustada, porque ela, nossa, que esse aqui estava aqui no mesmo lugar onde o homem ficava, né, antes de morrer. E aí ele diz que quando ele não conseguia mais ir até a janela, porque tudo gira em torno dessa janela, a janela inclusive é colocada como sendo o lugar onde ele buscava oxigênio, buscava o ar, e faz essa referência também à própria ideia do respirar, que dá essa ideia de vida. Porém,
um dos galhos dessa roseira insistentemente entrava dentro do quarto. E dentro da passagem ele coloca que eram galhos cheios de espinho, violentos, ásperos, mas que o próprio homem disse que não teve a coragem de cortar esse galho. Bom, então tinha essa invasão do espinho, né, dessa coisa mais dolorosa, áspera, violenta dentro do quarto. E aí a gente vai perceber que as próprias rosas, elas também têm um significado voltado para a questão espiritual e também da morte, porque foi a partir de então que se começa a criar dentro dessa mitologia, né, da criação dessa ideia da morte ou da rosa, que as rosas começaram a ser colocadas em rituais de enterros, de sepultamentos. Então as rosas eram colocadas em cima dos túmulos. Então por isso que existe uma ligação muito forte entre essa rosa, a morte e o cheiro da morte. E dentro da espiritualidade, inclusive, existe a crença de que quando as pessoas sentem um cheiro muito forte de rosas, na verdade é a presença dessa pessoa que morreu, né? Do espírito dessa pessoa que morreu. Isso combina totalmente com toda a temática colocada dentro desse conto, porque ele diz inclusive que prefere apagar a luz, e a luz, né, que a gente vai perceber aqui, a ausência da luz, que é essa escuridão, também é um outro aspecto simbólico voltado para a cor, que normalmente é associado à questão da morte, né, da escuridão, que é a morte. E ele inclusive apaga a luz, e o crepúsculo seria justamente o fim de um ciclo. Então, todas essas palavras, elas não estão de maneira aleatória dentro do texto, elas têm um significado muito importante. Então, tudo dentro do texto faz referência realmente a esse ambiente mórbido, né? Sombrio, que passa essa ideia realmente da morte. E essa mulher, ela se sente tão atingida em relação a toda essa construção, essa experiência que ela teve com esse homem dentro do quarto, que ela, inclusive, ela se coloca nessa posição também, talvez de uma reflexão desse olhar pela janela, como olhar também para ela própria, não querer se ver como sendo aquela que estaria sendo levada ou envolta nessa atmosfera de morte. Então a gente vê que a própria poltrona vermelha, que é a mesma cor das rosas, né? A mesma cor que suscita paixão, amor, tem uma ligação muito forte com esse ofício da Afrodite, né? Dessa mulher que desperta desejos, mas que também tem toda uma atmosfera de morte envolta, né? Que é uma questão muito mais profunda. E o bater de portas também. Bate a porta, ela se assusta, ela bate a porta e afasta as pessoas. As mulheres que estão ali o tempo todo tagarelando, né, querendo saber o que tinha acontecido com ela. E uma passagem que eu acho bastante interessante é que ela fica falando sobre o som da música da vizinha, pergunta se pode ajudá-lo, pedindo para que essa vizinha pare de tocar a música. Também ela estava arrumando um jeito de querer sair do quarto porque estava com medo dele. Mas observem o seguinte, que ele diz que para diminuir o som, não escutar o som, não era necessário pedir nada à vizinha, porque todos os botões estão em nós, e aí ele toca no ouvido. É bastante interessante essa parte, porque dá essa ideia de que nós é que temos o autocontrole, né? Não é nada exterior a nós que a gente precisa mudar. Na verdade, o que a gente precisa fazer é ter esse controle sobre nós mesmos. Ele diz, nós temos todos os botões. Então, ou seja, tudo está em nós. E quando ele sai, o porquê, é como se ele tivesse, na verdade, uma sintonia, uma cumplicidade na ida até aquele quarto, que é muito interessante. Porque, na verdade, mesmo depois dele ter saído, ele de louco não tinha nada. Existia algo muito real, né? Espiritual, sobrenatural acontecendo ali. Tanto que ela entra também nessa mesma atmosfera sombria, senta nessa poltrona e fica olhando como ele estava antes de ser levado pelos enfermeiros. É ela quem ocupa agora esse espaço e fica olhando pela janela. Então, é muito interessante esse conto,
a gente pode tirar muito mais até do que a gente poderia imaginar. Por isso que eu digo que conseguir estabelecer essas conexões é possível por qualquer pessoa, desde que ela tenha o interesse de realmente de estudar o texto, de perceber essas ligações, de estudar essas simbologias, para perceber o que de fato essa escritora quis passar. É muito simplório você simplesmente dizer que é um diálogo entre um homem e uma mulher, o homem foi considerado como louco, a mulher descobriu, ele foi embora e ela ficou sozinha dentro do quarto. Isso é muito simplista. Agora, conseguir tirar mais que isso sim faz de você um leitor proficiente, um leitor mais experiente, que consegue perceber essas simbologias, estabelecer conexões e conseguir extrair significados do texto. Então, eu vou fazer a leitura de alguns trechos aqui, para a gente só pontuar algumas partes que são mais importantes, e aí depois a gente já vai finalizando, lembrando que amanhã o nosso conto vai ser As Pérolas, tá bom? E vai ser também no mesmo horário, às 19 horas, vai ser As Pérolas. E essa análise do desafio, todos os contos vão ficar gravados no feed do Instagram e também no YouTube. Então não esqueçam de deixar um comentário, de deixar um like no caso se estiver lá no YouTube, aqui de curtir o vídeo e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham interesse de conhecer um pouco mais sobre leitura e começar a treinar, né, e compartilhar também com outras pessoas que queiram aprender mais sobre essa temática. Então, só para a gente ir finalizando agora, eu vou tratar de alguns aspectos que foram colocados no texto, nos trechos que eu selecionei, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre o texto. Então, a janela começa aqui. Eu separei um trecho que aparece logo no início, no primeiro parágrafo, que diz: ficou imóvel no meio do quarto, os braços caídos ao longo do corpo, o olhar fixo na janela. Então, desde que ele entrou, todo o foco dele era a janela, ok? Depois, ele fala: certa vez deu mais de 100 rosas, umas rosas enormes, vermelhas. Então, ele faz referência a essas rosas vermelhas. A gente já comentou sobre a questão do significado do vermelho, que esse vermelho também tem a ver com a própria personagem que agora habitava nesse quarto. São considerações muito importantes. E depois ele revela a ela: meu filho morreu neste quarto. Então já quebra ali um clima, porque ela imaginava que ele seria mais um cliente, mas na verdade não era nada disso. Depois ele diz: exatamente onde está a sua cama ficava a cama dele. Então vamos ver aí a questão da cama, do ato de dormir, de estar justamente numa posição que era uma posição próxima a essa janela, que era de onde o filho ficava olhando as rosas antes de morrer. Uma outra parte que eu considero aqui importante para a gente ver é que ele diz: era ele quem cuidava da roseira, ou seja, ele não só observava, mas ele também cuidava. Tanto que o texto também aqui é citado no texto, que após a morte dele, um mês após a morte dele, essa roseira morreu. E ela diz que quando chegou nesse quarto há 3 anos atrás, essa roseira realmente não existia e nem sequer existia mais o canteiro. Mas o homem diz que estava lá porque queria sentir o cheiro das rosas novamente. A gente já citou que dentro desse plano da espiritualidade do simbólico seria a presença do filho, né? O texto trabalha essa questão do sobrenatural. Uma outra parte aqui é que ele diz: o homem tirou do bolso uma pequena caixa de injeção e ficou a rodá-la entre os dedos. Repuxou a boca numa contração. E aí ela ficou achando que provavelmente ele tinha alguma coisa dentro da caixa. Ele diz que não, e realmente mostra que não tinha nada. E ele diz: na véspera de morrer, ele ainda me pediu que eu abrisse a janela. Queria sentir o perfume. Enquanto pôde, debruçou-se nela. Depois, quando perdeu as forças, ficava olhando da cama. Um galho da roseira insistia em entrar pelo quarto adentro. Era um galho tão áspero, tão violento, eu o afastava. Mas ele vinha novamente cheio de espinhos e folhas. Nunca tive coragem de cortá-lo. Tá bom? E vamos ver agora uma outra parte que diz assim: passos ressoaram pesadamente no cômodo vizinho. A música foi interrompida, fazendo a agulha riscar o disco. A mulher encolheu as pernas, cobriu com uma almofada os pés nus.
fechou no pescoço a gola do penhoar. Então, tudo que antes ela estava fazendo de diferente, que era se insinuando, deixando o decote à mostra, ela agora, como já estava ficando com medo dessa história do filho que tinha morrido, ela já começa a mudar também o padrão de comportamento. E ele, inclusive, diz a ela, era muito importante para mim voltar aqui. Então, ele foi realmente com o objetivo de se aproximar novamente da memória do filho, né, de sentir o filho novamente. É aqui que está o botão para diminuir o som, aquela parte que eu falei para vocês. Disse ele apontando para o ouvido. Todos os botões estão em nós mesmos. E aí, uma referência importante é que ele diz, hoje começa a primavera, você teria rosas lindíssimas. Então, tudo voltado para essa questão simbólica das flores, das rosas, principalmente dentro do texto. Não seria preciso mais do que uma pequena janela. Poderia então respirar e, quem sabe, o galho da roseira. E ele também vai e começa assim. Escurecia a sombra rocheada do crepúsculo, dava uma coloração de vinho velho à coberta vermelha da cama. O vento soprou mais forte, fazendo farfalhar o saiote de papel de seda da bonequinha vestida de bailarina. Dependurada no espelho por um fio, no toca-discos, a agulha riscava obstinadamente o disco que chegara ao fim. O homem não se moveu na cadeira vermelha, tão integrado na penumbra quanto os objetos em redor. Então a gente vê que praticamente é como se a mulher tivesse até dentro da rosa, porque tudo era vermelho dentro do quarto. O lençol era vermelho da cama, a cadeira era vermelha. Então, dentro do quarto também estava impregnado dessa questão da simbologia dessa cor do vermelho, que é da paixão, do amor, né? Ela era prostituta. Por isso que existe essa ligação muito forte entre a rosa, né, que o falecido cuidava, e a própria prostituta, que é essa mulher. Por isso ela fica tão envolvida dentro dessa sintonia aí de morte. E por último, tem uma parte que diz assim, e nesta hora que começa o perfume. A gente sente melhor no escuro, por isso ele apaga a luz. Perfume de quê? Ele diz, de rosas. Então, lembrando que essa questão de dizer perfume de quê? De rosas, e esse cheiro tem justamente a ver com a questão da presença do filho, já depois de morto, né? Então, no final, a gente já está aqui finalizando, tem essa última parte que eu acho bastante importante para a gente considerar, que diz assim, bateu a porta com estrondo, por um momento prosseguiram ainda as vozes das mulheres falando exaltadas ao mesmo tempo. Em seguida, num tropel, desandaram para a rua. Viu-se no espelho desgrenhada e descalça. Desviou depressa o olhar da própria imagem, apagou a luz. E sentando-se na cadeira onde o homem estivera sentado, ficou olhando a janela. Então, Lígia Fagundes Telles realmente ela foi genial na construção do texto. Não é um texto que a gente possa considerar muito simples de fazer a análise. Ele requer realmente um leitor muito mais atento a todas essas nuances e características. Mas, assim, é um grande desafio e é importante que a gente se desafie a perceber esses símbolos e entender o texto como um todo, tá bom? Então, assim, gostei bastante do texto, é bem interessante e recomendo que vocês façam a leitura com atenção, também tenham as suas próprias impressões, porque, como eu sempre digo, o leitor se faz lendo, né? A gente só consegue ser leitor proficiente se a gente realmente ler, se dedicar e ter essa própria experiência. Então, gente, amanhã nós vamos fazer a análise de As Pérolas. Conto com a participação de todos vocês. Não deixem de compartilhar, de curtir o vídeo. E também, deixa eu ver se tem mais algum recadinho importante que eu não posso esquecer, né, de falar com vocês. É que vocês se organizem em relação à questão do horário às 19 horas, tá bom? Então, beijo pra vocês. Eu já vou colocar no YouTube e aí vocês já podem analisar direitinho, ver com calma e também me comentar o que é que vocês acharam da análise e colocar o que é que vocês pensam a respeito desse texto. Tchau e até amanhã para o nosso próximo texto do nosso desafio literário 5 contos de Lígia Fagundes Telles em 5 dias.